Oi, segunda tentativa, mas tudo bem. Audiogeografia, não sei como que o Matheus vai editar isso, então, beleza. Anos 50, década de 50. A década de 50 foi um período que o Brasil falou, mano, a gente tem que alcançar os outros países, todos os outros países já estavam super industrializados, energia elétrica pra todo mundo, tipo, os Estados Unidos já estavam na parte, tipo, pós Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam ganhando um monte de grana, todo mundo estava fazendo um monte de tecnologia diferente, todo mundo já tinha carro, todo mundo já tinha estrada, todo mundo já tinha um monte de parada que o Brasil nem, assim, nem chegava perto. E daí a ideia do governo foi: vamos chamar multinacionais, porque elas vão movimentar a nossa economia e vai trazer tecnologia. A gente teve o plano, vamos mover 50 anos em 5. E as multinacionais curtiram a ideia, porque elas sempre vão para países subdesenvolvidos. Por quê? Porque se você ir para um país subdesenvolvido, ele vai querer você lá porque você vai movimentar a economia dele, você vai gerar emprego, você vai... o ciclo todo da economia vai rodar mais com uma empresa grande, maior no seu país. Então tem essas paradas que os países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, vão apresentar. Vão dar um monte de vantagem fiscal, ou seja, você vem pra cá, você não precisa pagar imposto de terra, não precisa pagar imposto de luz, de essas coisas. Países menores subdesenvolvidos não tinham leis ambientais tão rígidas, então você podia produzir até o céu ficar preto e não tinha tanto problema. Ou não tinha lei ambiental, ou tinha tipo umas bobagens. Porque lembrando que lei ambiental só foi virar uma coisa comum nos anos 70. Não tinha tanta fiscalização dos direitos trabalhistas, ou seja, você podia, assim, tacar o pau de horário nos seus empregados e dificilmente ia chegar um fiscal e ia falar: ei, não, isso não é justo. E as pessoas sempre queriam ter um emprego, porque isso a gente vai falar depois, beleza. Mas falta de fiscalização trabalhista. Você também vai querer um país que vai ter matéria-prima. Então, por enquanto, o Brasil já está fazendo check em todas as caixinhas até agora. Matéria-prima a gente tem, todo mundo sabe, arrodo, madeira, minerais, tudo mais. Energia, no caso, a gente vai falar um pouco disso melhor depois. Mas, ok. Populoso, todo mundo sabe que o Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Na época não tinha tanta gente, mas proporcionalmente era muita gente, porque o Brasil é um país muito grande. E se ele é muito populoso, ele tem duas coisas muito importantes também para se você vai ter uma companhia, uma empresa. Tem mão de obra, que alguém precisa trabalhar na sua fábrica, na sua multinacional, e capacidade de consumo, para ter gente para comprar as coisas que você faz. E subdesenvolvimento, que geralmente está acompanhado com todas essas coisas. Tipo, para você... As suas coisas têm mais valor. Num país onde ninguém mais faz carro, ninguém mais faz computador, ninguém mais faz coisas que eles não conseguem fazer sozinhos, tem mais valor. Daí é isso. Essas são as características principais que as multinacionais procuram em países subdesenvolvidos. E daí, que nem eu falei, o Brasil teve o plano de 50 anos em 5. E daí estabeleceu o tripé econômico, que foi um plano muito louco para não só atrair empresas multinacionais, mas também para melhorar um pouco o país como um todo, para principalmente organizar a economia. Isso é importante, organização da economia com o tripé econômico. Quais são as 3 perninhas então do tripé? Primeiro, o mais básico, o capital estatal nacional, que é a indústria de base. Coisas tipo hiper mega fucking básicas. Como que eu posso dizer? Bens de produção, sabe? Matéria-prima,
uma madeira básica, algo que não precise tipo de uma manufatura muito foda, que nós mesmos conseguimos fazer e já tipo que é ótimo para empresa multinacional que quer vir para cá. E também o capital estatal nacional fornece infraestrutura, que é energia, como fala? Rodovia, ferrovia, coisas tipo para não só você não vai fazer carro num país que onde não tem rodovia, e você não consegue ter uma fábrica num país que não tem energia elétrica. Beleza, a gente conseguiu fazer essas paradas, a gente conseguiu fazer indústrias de base e infraestrutura com empréstimos do FMI. Isso é importante e o Matheus eu acho que vai falar depois. O FMI é o Fundo Monetário Internacional, que países que precisam de grana pegam e vão pagando com o tempo. Dica, a gente ainda paga isso. Beleza. Daí, o segundo pezinho do tripé econômico, o capital privado. Capital privado nacional. Que é basicamente, tipo, indústrias brasileiras que não são estatais, mas, assim, coisas básicas, tipo... sei lá, um café, um pão, sabe? Varia de até uma padariazinha até uma indústria maior, tipo de fósforo, de paçoca, sabe? Nada, nenhum míssil, nenhum avião, nenhum tablet, computador tá vindo daqui no Brasil nessa época. Bens de consumo e nada, não são duráveis. Beleza, chique. E o terceiro, que é o que a gente está fazendo tudo isso para atrair, é o capital privado externo, multinacionais, que fazem os bens de consumo duráveis, vulgo carros, coisas avançadas que a gente não tinha tecnologia para fazer. Oi, segunda parte do meu áudio. Depois de falar de todas as paradas da década de 50, a gente vai passar, logicamente, para os anos 60. Nos anos 60, teve uma mudança bem grande na nação brasileira. Não era mais uma democracia, agora era um regime militar. Mais especificamente em 64, mas isso não é importante. O importante enquanto... Nos anos 60, durante talvez o período mais rigoroso da ditadura, mais autoritário, teve o milagre econômico do Brasil, que não foi nada mais que a consequência do bom investimento que a gente fez nos anos 50, junto com um monte mais de empréstimo da FMI. Ou seja, a gente tinha muito dinheiro, que na verdade nem era tão nosso, mas a gente estava fazendo um dinheiro considerável. E a nossa economia estava boa, porque a gente investiu super bem antes. Tudo bem, tudo bom, tudo tranquilo. Passa para a década de 70, 10 anos de pura alegria, ditadura, mas estava tudo bem. Daí, em 73, teve a crise do petróleo. A crise do petróleo foi basicamente o petróleo despencou o preço, tipo o que está acontecendo agora. E o preço do barril diminuiu profundamente. E o FMI falou, mano, eu vou ter que ajudar muito o país. Porque no mundo tem vários países que dependem da venda de petróleo para grandes países, tipo Estados Unidos, até a gente. A gente compra petróleo dos Estados Unidos, que compra de outros países. Então o que o FMI fez? Que é meio que uma organização internacional. Falou, vou aumentar os meus juros. E o Brasil, que ainda estava pagando esses juros, por mais que ele tivesse ok de economia, simplesmente não dava para pagar esses juros, que eles estavam simplesmente muito fucking altos. E essa crise gerou muito desemprego, porque a economia não estava rodando, as pessoas estavam ficando pobres, as companhias não estavam conseguindo vender coisas, e as companhias, ao fazer menos dinheiro, demitem pessoas. É um ciclo de caos. E o lucro estava pouco, então não fazia muito mais sentido para as companhias internacionais ficarem no Brasil.
Beleza. Daí o governo também fica quebrado, porque a gente tem que pagar muito dinheiro para a FMI de volta. E o governo para de investir nas coisas públicas do nosso país. E não só ele para de investir, mas ele tira dinheiro das coisas que ele já tinha posto. Chama sucateamento de bem público. Que foi o que o Marum falou várias vezes, que, tipo, por exemplo, antigamente, escola pública era a melhor possível de se fazer. Não era, tipo, escola pública hoje em dia é sinônimo de escola ruim, mas antes as melhores eram públicas, a saúde pública era muito boa. A do Brasil ainda é exemplar, mas antes era muito, muito boa. E no Brasil, com essa crise toda, gera muita inflação, que é algo que o Matheus vai falar nos anos 80, que foi a década perdida. Eu acho que isso meio que encerra o meu áudio. Muito arigatô, beijos, tchau.